Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem o título Lei e Graça, mas vamos falar sobre a lição de ontem. Ontem, irmãos, eu fui fazer um exame, eu tinha que sair daqui muito cedo e infelizmente o dia foi um tanto corrido, intenso, fiquei com uma forte dor de cabeça e acabei não fazendo o vídeo de ontem. Mas hoje vamos estudar sobre a lei é santa, justa e boa, lição de segunda-feira, e lei e graça. Me chama a atenção porque a lei tem os atributos daquilo que Deus é. Deus é santo, justo e bom. Eu ainda posso acrescentar uma outra atribuição a Deus que a lei dele também tem. Deus é eterno, a sua lei também é eterna. Tem um texto que diz assim, a tua justiça é justiça eterna, e Deus só pode fazer algum ato justo através de uma lei. Aí ele fala, e os teus mandamentos são verdade. A justiça de Deus é um atributo eterno, ele sempre será justo, e por sua lei também agirá com justiça. Quando eu falei para vocês daquela imagem da lição, né, que tem um coração grande, e eu falei como representação de que aquela coração grande é Deus, demonstrando o seu amor imenso e nos concedeu a sua lei por nos amar. Ele não deu liberdade para fazermos o que quisermos sem responsabilidade. Ele falou isso aos nossos primeiros pais. Toda árvore do jardim comerás livremente, porém, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque se um dia ou quando você comer, certamente você vai morrer. Então, assim, Deus deu a lei ali logo de imediato para Adão e Eva. A liberdade lhe foi concedida, mas deu uma restrição. Lamentavelmente, conhecemos a história, Eva causou a transgressão, causou a rebelião até então para a raça humana, uma vez que essa rebelião já tinha sido iniciada no céu. E agora, nós entendemos a causa de que a lei é santa, justa e boa, porque ela nos protege, ela nos santifica, a obediência a Deus, como eu mostrei na ilustração, o amor a Deus é demonstrado pela lei dele, para nos proteger, para nos guardar. Davi disse isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E a cada mandamento com o coraçãozinho daquele é uma demonstração de que eu amo a Deus e por isso eu não terei outros deuses diante dele. Eu amo a Deus, então eu não farei dele ou imagem de escultura por conta disso. Eu amo a Deus, logo não colocarei ou não proferirei o seu nome em vão. Eu amo a Deus, por isso eu guardo o sábado. Lembre-se, o amor vem primeiro, a obediência vem depois. Deus falou a mesma coisa para aquela mulher que foi pega em adultério, de João capítulo 8. Lembra do verso 11 em diante? O texto lá diz assim, Jesus chega para ela e fala assim, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém. Aí ele disse, nem eu te condeno. Então, assim, o amor de Cristo por ela fez com que a condenação dela não fosse proferida. Aí, em seguida, ele pede obediência. Vai e não peques mais. Mas primeiro é o amor, depois a compaixão, vindo com sequência em prol disso o perdão, agora pede obediência. É a mesma coisa conosco. Buscou-nos com ternura Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Tão meiga voz, jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Deus nos ama e nos tira da nossa condição. E agora, como correspondência a esse amor, nós obedecemos a sua palavra. Nós costumamos dizer que nós não obedecemos à lei ou não obedecemos a Deus para nos salvar. E de fato isso está certo. Ninguém obedece para a salvação. Obedecemos a Deus primeiro porque o amamos e por amar a Ele nós iremos ter uma vida transformada, de um testemunho. Por isso que aqui é falado sobre a nova aliança. E Deus diz isso com muita clareza, né? Quando ele chega a descrever, colocarei a minha lei em seu coração e em sua mente escreverei. Ou seja, a graça de Cristo, que foi concedida por ele ao morrer na cruz, nos habilitou a obedecer a sua palavra através do Espírito Santo. E ele fala isso a Nicodemos, né? Na lição aqui de terça-feira, que é a lição de hoje. Então, na lição de segunda-feira nós entendemos os atributos de Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, justo e bom e imutável. A sua lei também tem os mesmos atributos. Lamentavelmente, alguns costumam dizer que a lei de Deus foi abolida. Irmãos, se a lei de Deus fosse abolida, ele não precisava morrer. Ele morreu para cumprir a lei, porque o pecado descreve bem claro. Se você comer, você vai morrer. Deus deu a lei dele, dizendo a Adão e Eva isso. Eles comeram, mas como eles foram enganados, totalmente diferente de Lúcifer e seus anjos, que não foram enganados, os anjos foram enganados por Lúcifer por querer atender aos seus ardis.
Ele não. Lúcifer não foi enganado por ninguém. Ele alimentou o mal em seu coração, e o texto fala, né? Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Nele foi achado. Logo, as sementes de rebelião que estavam sobre ele não teve como haver misericórdia para que, após sua expulsão, ele pudesse ser reintegrado novamente. Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito descreve que Deus deu oportunidade a ele por muito tempo. Reiteradas vezes foi-lhe dada a oportunidade de voltar e ele não quis. Então eu posso supor que o tempo de Lúcifer no céu, depois da rebelião interior, antes de fazer todo aquele mexerico e fofoca e maledicência, ao falar mal do caráter de Deus, Deus o suportou, deixou com que ele permanecesse ali, até com que fosse amadurecido e logo fosse expulso. Então, assim, em nosso planeta, Eva foi enganada. Adão não foi enganado, está no texto de Coríntios, também na carta de Paulo a Timóteo. E Adão não sendo enganado, perdão, e Eva não sendo enganada, mas a mulher sendo enganada caiu em provação. Agora nós entendemos. Deus veio por sua graça nos resgatar da maldição que a lei impunha. A lei em si não é mal, mas é a condenação dela que traz males. Por essa razão, irmãos, eu entendo o seguinte: Deus, por seu infinito amor, nos deu 10 regras para que a gente demonstrasse amor a Ele e amor ao próximo, como nós falamos já em dias passados. Na lição de terça-feira, irmãos, fala que lei e graça. Ora, é uma outra falácia, com todo respeito, de alguns evangélicos, que fala que a graça aboliu a lei. Ou seja, nós somos salvos pela graça, então não tem necessidade de lei. Paulo fala em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E ele fala, o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário da transgressão, daquele que vive em desobediência, daquele que vive em transgressão contínua, é a morte eterna. Mas Deus nos deu um dom gratuito, um dom gracioso, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqueles que nele, como está em João 3,16, né, crê e se apoderar dos seus méritos para nós, não haverá condenação. Paulo fala isso também. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. E quer dizer, que não vivem em transgressão, mas agora em novidade de vida. Quando o texto fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, aí você lembra, o Espírito é o que produz o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. O Espírito é que nos faz ser nova criatura. Está lá também aquele que é dito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Irmãos, não existe graça que passe por cima da lei. A graça agora aboliu a lei. Isso não tem fundamento. A lei permanece inalterável. A lei permanece viva ainda. E Paulo fala sobre isso. A lei estava viva e me mostrou o pecado. Porque se a lei fosse morta, o pecado não era transgressão. Se o pecado é transgressão da lei, como é que a lei poderia ser abolida se ela, na verdade, serve para me mostrar? Ela é um intermédio de mostrar a minha condição e ir até Cristo. A lei era um espelho que me faz refletir quem de fato eu sou. Cristo é a água que purifica esse pecado que a transgressão me leva a causar. Logo, lei e graça são interligadas. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Jesus fala isso, né, em Mateus 5, 17 e 18, onde ele fala sobre o Sermão do Monte. Onde ele diz assim, não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Ou seja, o meu propósito aqui é mostrar que a lei está em vigor e morrerei por conta disso. Então, assim, a lei e a graça se harmonizam. A lei é santa, justa e boa e ela me causa uma visão da minha realidade, de quem de fato eu sou. Santifica-o na verdade, disse Jesus em João 17,17. A tua palavra, ela é a verdade. Se você viver pela verdade, irmãos, a verdade lhe libertará, como Jesus chegou a dizer outra vez. E essa liberdade ele faz viver com amor, com satisfação, com prazer. Conta-se uma história de uma mulher que era casada e o marido dela era uma pessoa muito rude, uma pessoa muito mal. E dizia a ela que ela devia fazer as afazeres de casa, mas isso com uma barbaridade muito grande, muito severa. Você tem que fazer essas coisas, isso aqui está errado, e sempre fazendo cobrança, dizendo que estava errado, tem que fazer. Ela tinha pavor daquele serviço que tinha que ser feito. Aquele homem tem um infarto e vem a morrer. Passa-se 5 anos, ela conhece uma outra pessoa da igreja, se relaciona com ela, com ele e casa com ele. Agora, por amor a ele, irmãos, e não havendo aquela exigência, ela começa agora a fazer os afazeres de casa com prazer, com satisfação. E um dado momento ela pensou, puxa vida, por quê?
No passado eu fazia tudo aquilo com pavor, com angústia, sem vontade. E hoje eu faço com prazer. Por quê? Porque Ele me ama. Ele demonstra atenção e afeição por mim. Logo eu tenho um prazer, não em obedecer ao que Ele pede, mas em trazer satisfação através dos meus deveres aqui em casa. E aquela mulher, de fato, foi muito feliz. Não foi assim que Cristo fez por nós? Cristo nos mostrou que a lei de Deus deve ser obedecida por amor, e quando nós amamos, ela se torna leve, suave, satisfatória. Você não terá satisfação no pecado. Você de fato irá querer obedecer a Deus. Por quê? Porque você o ama. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E ao corresponder esse amor, demonstramos, como João disse, 14, verso 15 de João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma prova de amor. E o amor é o ápice de tudo. É o amor que nos faz levar a Cristo, reconhecer nossas culpas, nossas faltas, e a graça de Cristo superabundou sobre a minha iniquidade. Quando eu peço perdão e de coração me afasto daquele mal, Cristo está disposto a me dar um novo nível de vida, um novo estilo de vida. Em meio a isso, eu reconheço, Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Amor com amor se paga, não de uma outra forma. Ninguém obedece a Deus para se salvar. Nós fomos salvos e para permanecer no caminho da salvação, nós obedecemos. Ninguém pode dizer que é salvo e vive em transgressão. Não tem como. A liberdade ela é isentada pela rebelião. E que Deus nos liberte daquilo que na verdade nos compromete em sermos obedientes a Ele. E ao sermos obedientes, demonstremos que verdadeiramente amamos nosso Pai Celestial. Porque foi por amor que Ele veio aqui morrer. E é por amor que nós devemos morrer para o mundo e viver para Cristo. Que Deus abençoe você e lhe conceda um ótimo dia em sua presença. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua palavra e pela certeza que o amor, ele é o ponto crucial para todas as coisas. Que nós possamos demonstrar este amor a Ti, obedecendo a Tua palavra e fazendo valer toda a vontade do Senhor para conosco. Perdoa nossas faltas, Senhor, e permanece nos dando a Tua dádiva, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.